Metabolismo energético, a galera tem chamado muito aí também de bioenergética. Cara, vamos falar basicamente de fotossíntese e respiração. O classicão, né? Para quem está aí começando os estudos da biologia, ok? Quem está se preparando para o Enem, cara, uma excelente questão para ter esse entendimento bem básico, ok? Mas fundamental para o excelente caminhar aí na biologia. Maravilha? Então vamos fazer com calma, tranquilidade, puxando aí cadeia alimentar também, cara, falando um pouquinho de tudo a respeito do nosso queridíssimo, né, metabolismo. Show? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. Vou ler aqui o enunciado, tá? Que ele dá uma pincelada importante para a nossa vida, ó. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial majoritário da matéria orgânica, que compõe os indivíduos, ora se encontra na sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica, em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Ele está perguntando exatamente em qual grupo de organismos ocorre essa transição, ok? Da passagem da forma inorgânica para a forma orgânica. Então, antes de mais nada, lembra aqui, ó, que as opções já estão me dando aqui, né, uma cadeia alimentar, né? Exatamente o fitoplâncton, que compreende o nosso primeiro nível trófico, que nós chamamos de quê? Chamamos de produtores, né? Lembra que fitoplâncton, galera, são as microalgas, beleza? Né? Aquelas algas que muitas vezes são unicelulares, então são produtores. Lembrem que esses caras, eles são autotróficos, então produzem o próprio alimento, tá? Já o zooplâncton, que é composto por microanimais, compõem nessa cadeia o segundo nível trófico e já são consumidores, ok? De primeira ordem, ok? Então, ou consumidores primários, vocês fiquem à vontade. Então, essa galera é heterotrófico. O molusco, ok, que se alimenta do zooplâncton, é o nosso terceiro nível trófico, tá? Um consumidor secundário. O crustáceo, que se alimenta desse molusco, ok? Vamos considerar nessa sequência, tá? Como se fosse realmente, né, algo linear, tá? Eles são os consumidores terciários. E os peixes, ok? Que estão compondo aqui o quinto nível trófico, ok? São os consumidores de quarta ordem, ou consumidores, né, quaternários. Então, o que acontece? Esses caras aqui são heterotróficos, beleza? Heterotróficos. Então, qual é a relação que a gente já tem que fazer aqui? Né? Este sujeito aqui, o produtor, ele consegue produzir o próprio alimento. Os consumidores, eles vão precisar o quê? Fê Maria, botar um rangão para dentro, né? Vai ter que comer alguma coisa para adquirir esses compostos orgânicos, que vão fazer parte das reações básicas aí ao indivíduo, que no conjunto da obra a gente chama de metabolismo, beleza? Então, minha gente, para a gente, assim, de fato fechar essa questãozinha, basta entender que quando ele fala do carbono, né, compondo uma substância inorgânica, a gente está falando desse rapaz aqui, ó, o CO2, beleza? E aí, pensando no produtor e pensando na mais clássica forma, né, de produção do próprio alimento, falando de fotossíntese, esse cara junto com a água e na presença de luz, a gente produz matéria orgânica, que, como a gente falou, vai ser essencial para o bom funcionamento do metabolismo de um organismo, seja uma planta, seja uma árvorezona bonitona. Então, eu estou falando de fotossíntese, ó, produzindo C6H12O6, matéria orgânica, ok? E de lambuja, a produção do O2, beleza? Que é importantíssimo também, né? Já que a gente precisa dele, exatamente para imaginarmos aqui, ó, a ideia
da reação no sentido inverso. E quando eu penso nessa reação no sentido inverso, eu estou falando de respiração, ok? Então, quando a gente atrela a ideia das reações, né, metabólicas, a gente tem que estar ali, ó, né, queimando, né, o nosso composto orgânico, a glicose, junto com o O2, né? Eu sempre brinco, a glicose é o nosso combustível e o oxigênio é quem queima esse combustível, ok? Isso, obviamente, cai num processo bem complexo, que é a respiração com o oxigênio, chamamos de aeróbia. Então, uma molequinha aqui da nossa glicose vai estar produzindo, de maneira didática, aqui 38 ATPzinhos. Beleza? Ah, Vitão, o Enem gosta disso? Nossa Senhora, ou se gosta. Então, vou deixar, inclusive, essa questãozinha aqui para vocês analisarem com bastante calma, tá? A respiração. E a fotossíntese, gosta também muito, não tem jeito, tem que estudar muito, tá? O metabolismo, gente, fotossíntese é um outro clássico, tá? Do nosso queridíssimo Enem. Então, gente, eu estou falando basicamente aqui, ó, do CO2 compondo matéria inorgânica e aqui o carbono na matéria orgânica, beleza? Então, questão bem tranquila, bem fácil, ok? Nível, gente, basicão, tá? Da nossa queridíssima biologia, nosso queridíssimo entendimento, não só da cadeia alimentar que a gente traçou aqui, ok? Mas também dessa parte do metabolismo. Agora lembrem, tomem cuidado, isso é pegadinha demais. Alga, plantas de maneira geral, elas fazem fotossíntese e respiram, beleza? Tranquilo? Esse lance, ele pode refletir até naquela ideia se a Amazônia é ou não é o pulmão do nosso planeta. Eu não vou discutir nessa questão, vou deixar para você assistir esse outro vídeo aqui a respeito. Inclusive numa abordagem diferente, tá? Que, cara, vai fazer com que vocês pensem, né, bastante a respeito dessa ideia. Então lembra que a floresta amazônica ela é composta por árvores de médio, grande porte, que ao mesmo tempo que produzem muito, elas acabam consumindo muito, né, a matéria orgânica e o próprio oxigênio, o que faz com que, meu irmão, a gente trate, né, desenhe aí um metabolismo bem elevado, e por isso que a gente não tem um saldo tão grande de oxigênio como nos oceanos acontece. Então, na verdade, verdadeira, quem é o pulmão do nosso planeta são os oceanos, que são aqui, ó, repletos de fitoplâncton. Lembra que fitoplâncton, na verdade, o conceito de plâncton é quem vive aqui, ó, na superfície, tá, dos oceanos, né? E essa galera não ganha, tá, a corrente marinha. Esses caras aqui, meu irmão, eles seguem o fluxo. Sabe como eles vivem? Boiando aqui, tranquilão, caipirinha na mão, pegando um solzinho, fazendo fotossíntese, e eles não vencem a corrente marinha, tá? Então aqui está o plâncton, dividido, né, em fito e zooplâncton, certo? Quem nada e vence a corrente são os néctons, ok? Seja peixe, seja uma tartaruga, né? Tartaruga é o quê? Réptil ou anfíbio? Tremeu? Ave Maria, isso dá até palpitação. Cavalo marinho é o quê? Cavalo é o quê? Mamífero? Ai, Jesus do céu. Tartaruga é réptil, cavalo marinho é peixe ósseo, por favor. Galera que nada, filho. A baleia que é o quê? Mamífero, ok? Também vence a corrente. Então eles compõem o nécton, beleza? E a galera que vive aqui no fundo do mar, ou no fundo dos rios também, ó, tá? Podem até se movimentar, tá? Pensa aqui, ó, numa esponja aqui também do mar, enfim, todo mundo que vive aqui no fundo, né? Pode ser um crustáceo, uma lagosta, tem o hábito do fundo, beleza? A gente chama de bentons, beleza? Então, galera, só para dar essa complementada aqui, já que ele falou bastante de cadeia alimentar, então quem transforma matéria inorgânica em orgânica é o fitoplâncton, letra A, de amor para os apaixonados. Beleza? Um beijo, até a próxima.